Eu também serei professora de vocês em outras disciplinas ao longo do curso, então a gente ainda vai se ver em outros momentos, né? Então desejo boas-vindas a todos vocês que estão chegando agora na Universidade Federal de Goiás, né? Mesmo que não diretamente no campus, né? À distância, saibam que vocês têm um lugar reservado aqui, né? Mesmo que virtual, e é muito bom estar aqui com vocês, saber que tem tanta gente interessada no curso de biblioteconomia em diferentes lugares aí de Goiás e do país, né? Porque a gente sabe que às vezes as pessoas vêm de outros estados, certo? Então, o sotaque, eu sempre gosto de, de ressaltar isso, é porque eu sou gaúcha, tá? Então, vocês vão me ver, Viviane, do Rio de Janeiro. Então, aí, se tiver mais estrangeiros, por favor, se identifiquem nesse chat, para eu não me sentir sozinha. Aí vocês me perguntam, saudade do Rio Grande do Sul? Nenhuma. Agora está começando o frio lá, nenhuma saudade. Boa noite quem está chegando. Então, pessoal, nós tivemos a nossa aula inaugural, que a gente tratou dos conceitos de interdisciplinaridade, multipluridisciplinaridade, de disciplinaridade também, interdisciplinaridade, de transdisciplinaridade. Então, esse foi o apanhado geral que a gente fez. Depois veio a videoaula 2 e 3, que a gente tratou das questões propriamente da questão de currículo, da biblioteconomia, como é que a biblioteconomia pode estabelecer esses diálogos interdisciplinares aí com as outras áreas. E começamos a falar um pouquinho sobre a questão das fronteiras externas e internas, né? Então, as fronteiras externas a gente finalizou, e as últimas duas unidades, a 4 e a 5, iam tratar de forma mais aprofundada dessas fronteiras internas, da biblioteconomia, mais especificamente a arquivologia, a museologia no primeiro momento, e depois a documentação e a ciência da informação. Então, hoje aqui a gente vai fazer um grande apanhado de tudo isso, né, da nossa disciplina. E vamos também ter um segundo momento com a Débora, que a Débora pode aí dar um oizinho no chat. Débora é a monitora da nossa disciplina. Larissa, que falou com vocês, também abriu o microfone, né? A Larissa é a nossa tutora. Então, a gente tem tutor, monitor e tem o pessoal do apoio aí da equipe, né? Que provavelmente está a Nayara já vi, e o Antônio talvez esteja também. Então, agradeço aí todo o pessoal que está dando suporte. A Débora deu um oizinho aí para vocês no chat. Então, a Débora, monitora da disciplina, também agora está aqui com a gente para apoiar. A Débora preparou, né? Então, eu fiz uma encomenda para as minhas monitoras, que era tentar fazer, transformar, né, o conteúdo da disciplina nessa parte de revisão em uma espécie de jogo, né? Então, a Débora, nesse segundo momento, vai fazer o Vale a Pena Ver de novo com vocês, numa parte mais lúdica, em formato de jogo, para vocês retomarem os conceitos ali, porque eu vi que vocês engajaram bastante naquela parte ali da aula inaugural, que era das questões propriamente de interação, enfim, né? Acho importante que tenha esse momento. Gostei do feedback de vocês. Tá? Então, vamos começar. Então, vamos começar o nosso Vale a Pena Ver de novo, conceitual, né? Retomando aspectos pontuais de cada uma das unidades, certo? Então, da unidade 1, desmistificando a interdisciplinaridade. O que a gente viu? Então, o processo de constituição da interdisciplinaridade, né, ele vem do conceito de disciplinaridade, mas ele vai romper com a visão, né, de especialização, de fragmentação do saber. Então, ele vai buscar uma visão mais integrada, uma visão holística, né, do conhecimento. Então,
A gente viu algumas coisas lá com Edgar Morin, eu indiquei para vocês os 7 saberes necessários à educação do futuro. Ele vai falar um pouco sobre a questão da complexidade, do pensamento complexo, que é ver esses múltiplos olhares, né, em torno de um determinado objeto, certo? Então, a disciplinaridade vai vir nesse sentido de especialização, que a questão da especialização foi muito boa, né, para a gente definir bem as áreas, mas causou essa fragmentação do olhar, né? Então, é nesse contexto, em crítica a isso, que vai nascer a interdisciplinaridade. Então, a expressiva especialização, questionamento sobre o paradigma da disciplinaridade, a falta de diálogo entre as disciplinas e a necessidade de tecer relações entre as áreas para soluções de problemas. Então, é isso que é a partir desse cenário que vai nascer o conceito de interdisciplinaridade, que é tão caro dentro dessa disciplina. Bom, aqui vocês vão fazer junto comigo um exercício bom de visão, né, para ver se o óculos ou os olhos de vocês estão bons, né? Então, tentei colocar tudo no mesmo slide, o que a gente viu sobre questão de disciplinaridade, multipluridisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Ó, a Viviane está bem dos olhos, está enxergando bastante. Então, a disciplinaridade é essa especialização do saber, isolamento das especialidades e fragmentação da realidade. Quem é o nome de destaque dentro desse contexto? O Descartes. Tá? Então, depois, na multi ou pluridisciplinaridade, que são utilizados como sinônimos, né? É uma relação aí inicial entre as disciplinas, então a gente vai ter aí um progressivo aumento das relações entre as disciplinas. Essa disciplinaridade não vai ter relações, né? Então é essa fragmentação. Na multidisciplinaridade, a gente vai começar a tecer as relações até chegar numa transdisciplinaridade, que seria já um movimento de fusão e integração, tá? Bom, então, a multidisciplinaridade ou pluridisciplinaridade é uma relação inicial entre as disciplinas, tem relação indireta ou direta, né, que preservam a autonomia e a originalidade de cada disciplina, e não há modificação na composição teórico-prática das disciplinas. Já numa interdisciplinaridade, ela vai exigir uma certa convergência de pontos de vista. Tem uma aproximação mais concreta entre as disciplinas, vão interferir diretamente nos rumos e nas formas de atuação das disciplinas envolvidas. Então, para que haja interdisciplinaridade, essa é uma questão que a gente viu bastante nas videoaulas e até na aula inaugural, tem que ter essa reciprocidade. Então, uma disciplina tem que contribuir com a outra, né? Não pode ser uma relação unilateral, que é o que muitas vezes acontece, né? A gente refletiu muito ali na unidade 2 sobre o quanto a biblioteconomia bebe em outras fontes, mas no ato de dela contribuir com essas outras áreas, às vezes fica pendente, né? Que mais? Os destaques internacionais são, então, Gusdorff, Piaget, Snow, Vygotsky, entre outros. E entre os destaques nacionais, a gente tem, né, principalmente a professora Ivani Fazenda, que vai se dedicar a esse conceito. Depois, na transdisciplinaridade, ela vai ser um movimento mais complexo, é um processo de fusão, unificação ou criação de uma nova disciplina a partir de profundas relações entre disciplinas e os saberes em comum que as constituem. Depois, a nova disciplina não exclui as outras, mas as fortalece, pois envolve um olhar mais consistente e integrado e não mais de uma simples especialidade do conhecimento. Tem uma superação, né, do isolamento das especialidades disciplinares, ou seja, aquele olhar holístico. Certo, eu vou ver isso, Viviane, obrigada pelo aviso. Então, como disse para vocês, né, a gente vai aí nessa continuidade, aumento da intensidade das relações. Então, dentro da pluridisciplinaridade, a gente vai ter uma ação de coordenação. Então,
Vocês lembram que eu fiz para vocês, né? Coordena, então tá aqui junto. Dentro da interdisciplinaridade, a gente vai ter uma combinação, né? Então, a gente já está vendo aqui, né, uma maior relação, e dentro da transdisciplinaridade, a gente vai ter uma fusão. E vocês lembram que a gente fez um esquema aqui, né, para memorizar essas questões. Então, disciplinaridade é igual a especialização, multi e pluridisciplinaridade é igual a coordenação, interdisciplinaridade é igual a combinação e transdisciplinaridade é igual a fusão, certo? Esse foi a nossa construção coletiva em aula para lembrar desses conceitos, certo? Professora, a senhora está vendo o chat direito? Porque está com o slide, né? Uhum. Às Ah, vezes eu tá. consigo ver, às vezes não. Tem Ah, tá. alguma questão? Aí eu vou passando então para as senhoras que eu achar na hora pertinente com o conteúdo. A Ana está pedindo exemplos dessas questões que a senhora passou agora. Exemplo de que especificamente? Ela já colocou exemplos, por favor. Acho que acredito que seja o que seja interdisciplinaridade, multi, pluri, inter, exemplos práticos, ela colocou, de cada. Uhum. Tá, então, disciplinaridade, então, é as disciplinas isoladas, tá? Quando a gente tem disciplinaridade, a gente vai ter, então, uma coordenação entre disciplinas, elas vão estar ali juntas, que é, por exemplo, eu acho que é o que acontece ali entre psicologia e biblioteconomia, que às vezes utilizam de uma relação aí de coordenação, tá? Dentro da interdisciplinaridade, a gente pode ter aí o exemplo da arquivologia com a biblioteconomia, tá? Que utilizam da mesma base ali, né, para pensar informação, né, essa questão de guarda, enfim, né, contribuem uma com a outra. E dentro da transdisciplinaridade, a gente pode pensar o exemplo que se tem, né, aqui na UFG, que se juntou aí, né, as questões de ciência da informação, biblioteconomia, enfim, e gerou uma outra área que é a gestão da informação, né, enquanto curso dentro da biblioteconomia. Não sei se ficou claro. Larissa, quer complementar? Não, tá tudo ok. Assim, acredito que consigam visualizar. E até confirmo se a senhora acha melhor ir falando durante a aula ou no final a senhora tira todas as dúvidas que aparecerem no chat, para não quebrar o raciocínio da senhora. Pode ir soltando, porque senão depois talvez fique muita coisa para a gente retomar. Tá bom, então. Mas o que é preciso, né? Aqui a gente tem esses conceitos, eles são um pouco. Obrigada, Larissa. Eles são um pouco. As fronteiras entre um e outro são um pouco nebulosas, né? Se a gente for pensar assim. E como a gente viu ali no livro base, né, a interdisciplinaridade, por exemplo, no diálogo, né, na teoria, enfim, né, ela é muito bonita, só que às vezes ela não se constitui em prática, né, ela fica apenas na teoria. Então, e também a gente viu questões de, às vezes, uma contribuição que é unilateral, então uma disciplina contribui com a outra, mas essa outra não contribui com a uma, né? Então tem todas essas questões aí em torno desse conceito que foi tido aí também como um modismo, né? Em torno da questão de pensar, né, a organização aí, a produção do conhecimento, tá? Então, é importante que a gente tenha essa construção, essa visão mais holística, mas muitas vezes isso fica apenas na teoria, né, e não é implementado na prática. Então, é justamente nessa unidade 2 que vai tratar sobre isso. Então, é a biblioteconomia uma ciência com práticas e modelos interdisciplinares. Então,
justamente vai falar sobre essa questão do discurso e da prática efetiva. Então, o discurso, ele é muito bonito, né? Só que muitas vezes ele não vai se efetivar na prática, a gente não vai ter práticas interdisciplinares, apesar desse desejo, né, construído pelo discurso. Depois, vocês viram que o autor traz, né, nessa unidade 2, vários conceitos de biblioteconomia que mostram uma visão plural da área, né? Então, tem, por exemplo, o do Le Coadic, que ele fala que é a arte de organizar bibliotecas, né? Então, será que é só isso? Né? Então, essa é uma parte da biblioteconomia, uma parte importante, né? Mas não é só isso, né? Então, aqui eu trago o conceito que o próprio autor do nosso livro base elabora. Na videoaula eu trouxe para vocês também o do Edson Neri da Fonseca, que ele vai lá na raiz etimológica da palavra, né? Então, bíblio mais tec, mais o sufixo ia, enfim, né? Então, era caixa, livro, caixa e o sufixo, enfim, né? Que vai criar aquela ideia, né, de um espaço para organização desses livros, tá? Tem a parte do nomos também, que é a questão da regra. Né? Então, tem várias análises aí sobre o conceito de biblioteconomia, e uma das fortes críticas que a Tanus vai chamar de um erro biblioteconomizante, né, que é olhar para a biblioteconomia apenas como com foco nessa organização, com foco no acervo, com foco no livro, sendo que a nossa atuação ela é muito mais que isso, e ela tem em vista, no fim ao cabo, né, a democratização do conhecimento, ela tem como objetivo que as pessoas acessem, né, e se apropriem dessa informação, transformando ela em conhecimento desse conjunto de acervos, enfim, que a gente está ali organizando. Né? Então, a nossa atividade fim é sempre esse movimento do sujeito. Né? Então, se a gente ficar só na organização e não tiver acesso, não tiver esse movimento de apropriação da informação, transformação em conhecimento, a nossa atividade ela não chegou à sua finalidade, certo? Bom, então, o Silva, que é o autor do nosso livro base, ele vai dizer que a biblioteconomia é uma área do conhecimento que é técnica e, ao mesmo tempo, técnica e normativa, que produz e aplica meios para promover o acesso e o uso da informação para sujeitos. Então, quando a gente fala que a biblioteconomia é a arte de organizar bibliotecas, a gente está focando apenas nesse aspecto técnico-normativo, certo? Vocês não concordam? Coloquem aí no chat. Então, quando a gente coloca essa questão do acesso, do uso, que tem em vista esse sujeito, a gente está colocando também essa outra dimensão que é de igual importância, né? Então, para que esse sujeito encontre a informação, se aproprie, transforme em conhecimento, esse conhecimento, essa informação, enfim, né, precisa estar bem organizado. Então, uma depende da outra, né? Então, a gente tem que, né, nesse exercício, tentar mesclar, né, e equilibrar as questões mais técnicas das nossas profissões, o técnico normativo, e as questões que dizem respeito à prática social. Sim, alguns conceitos focam mais em aspectos, né? Outros pendem mais para o social e esquecem da questão do técnico normativo, né? Então, o ideal é que haja o equilíbrio e que esse equilíbrio também transpareça no currículo, que vai ser o alvo da nossa análise na unidade 3. Larissa, quer falar? Só uma consideração que ocorri, fui pegar meus dois livros, tanto do Le Coadi quanto o Neto da Fonseca, fui ler realmente o conceito, e a senhora decorou o conceito, já tá igualzinho tá aqui no livro, mesmo do Neto da Fonseca, e é bom reforçar para os meninos lerem, né, tanto a Introdução à Biblioteconomia, do
né, quanto a Ciência da Informação do Le Guattari. São livros que são da Brinquedo Lemos, que a gente não tem mais as publicações. Vou até mostrar, acho que eu consigo mostrar aqui também. Vocês vão olhar só o livro, não vou me... Mas que a gente encontra ainda... É esse daí, exatamente. E tem a Ciência da Informação também. Exatamente. Deixa eu ver. Se Débora, Larissa conseguirem colocar a A Ciência da referência aqui no Informação... chat. Vamos ver. Esse é o do Le Guattari, a Ciência da Informação, um livro super básico para a gente que está iniciando, que cai em prova de concurso, é o básico do básico, que eu acho, da Ciência da Informação, e o mesmo da professora. Tá aí. Leiam. Larissa é chique, Larissa tem os dois. Eu não tenho do Le Guattari, né? Então... Mas sabe o que foi? Foi uma época que a Brinquedo de Lemos, lá em Brasília, estava já fazendo um saldão. E aí vendeu para nós alunos lá na UNB, e aí eu peguei alguns, como aquele também de Almeida, aí fui pegando alguns. Foi o que salvou da minha biblioteca, mas é muito para comprar. Tem, como o Francisco está dizendo aqui, tem outras formas, né, de encontrar. Tem um até que eu indiquei para vocês, que é da editora Brinquedo de Lemos. Meu cachorro está conversando com vocês, tá? Então, eu indiquei ali um livro, que é O Futuro da Biblioteconomia, que foi organizado pelo Moreno Barros, que o Brinquedo de Lemos disponibilizou. Ele está disponível gratuitamente no repositório, se eu não me engano, é da UFRJ. Então, esses livros estão todos esgotados, mas vocês encontram nas bibliotecas das universidades, vocês encontram, às vezes, né, que o autor disponibilizou, enfim. Bom, então, também recomendo, assim como a Larissa, né, a leitura desses dois livros que são básicos aí para a nossa área. Bom, então, falava para vocês sobre essa necessidade de equilíbrio entre a questão da técnica e da prática social. Depois, o autor vai falar, né, vai começar a tecer essas relações interdisciplinares da biblioteconomia. Desculpa, a Nayara colocou já aí no chat uma das referências. Obrigada, Nayara. Então, ele vai dizer que a biblioteconomia é multidisciplinar quando ela tem uma coordenação lógica com outras áreas, tá? Então, ao mesmo tempo, é o que ela assimila de outras áreas, como outras áreas vão contribuir com a biblioteconomia, e interdisciplinar, tá? Desculpa. E outra relação multidisciplinar é o que a biblioteconomia vai oferecer às outras áreas, que já dei o spoiler para vocês, né? Muitas vezes não é uma contribuição tão grande quanto no primeiro caso, que é o que ela assimila de outras áreas. Então, interdisciplinar vai envolver uma relação aí de reciprocidade, de mutualidade. Então, vai envolver aspectos em comum entre a biblioteconomia e outras áreas. Então, dentro das ciências sociais aplicadas, vai ter um diálogo com a comunicação, a administração, a economia e as ciências contábeis. Então, com a comunicação, vai ser uma interdisciplinaridade do tipo complementar, os domínios materiais de certas disciplinas vão se cobrir parcialmente, então a relação com a comunicação é complementar, com a administração é auxiliar. Então, o conjunto de metodologias e conceitos da administração incorporados pela biblioteconomia de modo recíproco, há um enriquecimento mútuo, mas sem a perda das características essenciais de cada área. Então, dentro do currículo, vocês vão ver que vocês vão ter, principalmente a aula com a professora Marisângela, né, que é a nossa especialista aí na questão da administração, né? A biblioteconomia bebe muito nessa fonte, né? Então, tem, por exemplo, a área de administração de bibliotecas, né? Tem toda uma perspectiva gestora na área. Então,
Ó, a Nayara está dando dicas aí no chat, pessoal. Então, administração, economia e ciências contábeis também uma interdisciplinaridade unificadora. Então, conceitos, princípios e metodologias utilizados na administração, na economia e nas ciências contábeis foram utilizados também na biblioteconomia. Com as ciências humanas, então, a princípio com a filosofia, a sociologia, a história, né, vai ter um movimento que é de interdisciplinaridade compósita e outro que é de interdisciplinaridade auxiliar. Então, dentro da compósita, então, vai unir disciplinas diversas para encontrar soluções técnicas para a resolução de problemas relacionados ao objeto que é a informação. Dentro da interdisciplinaridade auxiliar, a constituição dos fundamentos teóricos, epistemológicos, éticos e sociais da biblioteconomia, então, essa constituição precisou utilizar de teorias, métodos e modelos da filosofia, da sociologia, da história. Né? Então, vocês vão ver que as próprias classificações, elas têm uma gênese filosófica. Tá? Então, mais para frente no curso, vocês vão lembrar de mim quando forem ver sobre isso. Depois, com a linguística e a psicologia, tem uma relação de interdisciplinaridade auxiliar. Então, a biblioteconomia se apropria. Eu também achei difícil, Viviane, porque algumas são muito parecidas no sentido de combina, mas mantém as características da área. Né? Então, como disse para você, são conceitos aí que ficam, às vezes, muito tênue uma diferenciação aí de um do outro. Né? Então, mas eu acho que a gente pode focar nos exemplos para ficar mais claro. Então, interdisciplinaridade auxiliar. Então, a biblioteconomia se apropria de métodos pressupostos da linguística e da psicologia. Ainda há uma partilha entre as disciplinas, sem perder as características específicas de cada uma. Então, por exemplo, na psicologia, a questão de estudo comportamental, estudo de usuários, estudo de comportamento com a informação, enfim, que a Larissa é especialista em competência, informação, aí pode nos dar aí mais uma noção aí sobre essas relações com essa área. Né? Então, com a educação, eu achei essa interdisciplinaridade de engrenagem a mais fácil de compreender, né? Que é o tipo de interdisciplinaridade que vai ser estabelecida tanto com a educação quanto com a computação. Né? Então, é quando os objetos de uma disciplina são constituídos pela estrutura global das relações entre os objetos. Deixa eu botar maior aqui, porque eu não estou enxergando. Espera aí. Mas enquanto você amplia, Camila, a comunicação também não seria uma interdisciplinaridade de engrenagem? O autor do nosso livro não coloca. Mas por Coloca. que tu acha que seria, Larissa? Porque, partindo do ponto que a informação ela precisa ser comunicada e tudo que a gente está no processo informacional, né? Colocar no ciclo informacional, a gente está pensando numa informação que precisa ser comunicada, não só guardada, mas até para a guarda ela está sendo pensada para uma futura informação, uma comunicação dessa informação, desculpa. Então, penso que a comunicação ela está entrelaçada também com a biblioteconomia, que é justamente, tanto que aqui na UFG a gente tem esse estudo, né, da comunicação com informação. A gente tem a faculdade de informação e comunicação com essa consistência de estudos. Sim, mas eu acho que também seria algo mais de organização institucional. A gente vê muito isso, por exemplo, nas relações com a museologia. A arquivologia é muito mais próxima da gente pela organização institucional e a museologia é muito mais distante. Por exemplo, na UFG, a gente não tem um curso de arquivologia, o curso de museologia não está ligado à Faculdade de Comunicação e Informação. Então, deixa eu retomar aqui.
essa interdisciplinaridade de engrenagem, tá? Então, os objetos de uma disciplina são constituídos pela estrutura global das relações entre os objetos de outra. Os pressupostos da educação embasam e ajudam a engrenar atividades educativas de cunho biblioteconômico. Então, para pensar dentro dessa interdisciplinaridade de engrenagem, para pensar ações de educação de usuários, por exemplo, a gente tem que ter noção de alguns princípios pedagógicos, vocês não concordam? Então, são esses princípios pedagógicos que vão engrenar essas ações, eles são condição essencial, a gente precisa se apropriar desses princípios educativos, pedagógicos, para poder criar ações de educação de usuários dentro da nossa unidade de informação. Então, são os princípios da área da educação que vão engrenar essas outras atividades dentro da biblioteconomia. Para mim, esse foi o mais claro deles. Quanto às outras dimensões técnico-científicas, também com a computação tem essa interdisciplinaridade de engrenagem. Então, acontece, então, da computação, então, ter os seus softwares, enfim, né, a sua forma de organizar ali a informação muito específica, que a biblioteconomia usa para engrenar também os seus estudos relacionados à tecnologia. Então, também acontece uma interdisciplinaridade linear, que é a transferência de lei, método, explicação de uma disciplina para outra por extensão, e o exemplo é a estruturação das práticas por meio de tecnologias da informação, utilizando fundamentos da computação. Essa é uma área que faz essa integração entre computação e biblioteconomia, que tem poucos profissionais, né, que têm essas competências duplas, né, para fazer esse movimento de enfim, né, esse movimento interdisciplinar de conseguir ter essa visão mais holística. Por exemplo, na produção de um software para gerenciamento de bibliotecas, um Sofia da vida, tá? Sofia, não sei, alguém pode colocar o link da nossa biblioteca lá do catálogo Sofia? Alguém vai ajudar vocês. Então, ali dentro, né, tem uma série de campos, tem uma organização, né, que é própria, obrigada, Nayara, que é própria lá da computação. Quando a gente tem uma pessoa que que tem os saberes da biblioteconomia, um bibliotecário no grupo que planeja esses softwares, a chance dele ser mais efetivo é muito maior, vocês não concordam? Quando a gente tem uma pessoa que é só da computação, né, a chance desse software ir depois para a biblioteca precisar ser aperfeiçoado de diferentes maneiras pelas demandas do dia a dia da profissão é muito grande. Então, é a mesma coisa uma biblioteca, a estrutura de uma biblioteca que é planejada apenas por arquitetos ou apenas por engenheiros, enfim, não tem a participação do bibliotecário. Então, o bibliotecário sabe, né, ali, ele pode não entender de cálculo de estruturas, enfim, né, de vigas e etc., né, mas ele sabe da composição daqueles espaços, o que funciona, o que não funciona, né, como dividir aquele espaço, né, que não deve ser constituído assim de maneira a não acolher aqueles leitores, aqueles usuários, né? Então, deve ser pensado aí de outra forma. Então, essas equipes que são multidisciplinares, né, que agregam profissionais de diferentes áreas em torno de uma situação, problema, elas têm muito mais chances de efetividade na resolução dessa situação, problema. Esse tanto de classificação da interdisciplinaridade complicou. Concordo que complicou. Eu posso até ver algum material complementar que traga essas conceituações, mas o importante é a gente entender quais são as áreas que vão estabelecer esse diálogo com a biblioteconomia, né? Como é que se dá assim num panorama? Não focar tanto se é de engrenagem, se é linear, se é codisciplinaridade, se é auxiliar, enfim, né?
Então, depois a gente vai ter, com as ciências da saúde e com o direito, um movimento que é de codisciplinaridade. Então, a unificação do conhecimento das diferentes disciplinas, mantendo a originalidade de cada uma delas. Então, é o caso de, por exemplo, a área da saúde, né, em contato com a biblioteconomia, então tem enfim, a especialização ali na biblioteconomia hospitalar, tem as ações de biblioterapia que normalmente acontecem nesses ambientes de saúde. No direito tem a informação jurídica, tem a questão do direito à informação, né, que vão conectar essas duas áreas. Unidade 3, então, da formação curricular em biblioteconomia, perspectivas das fronteiras disciplinares externas e internas. Então, primeira coisa, né, tem uma discussão sobre currículo, eu trouxe para vocês na videoaula um conceito de currículo tirado lá do livro Documentos de Identidade, do professor Tomás Tadeu da Silva, né? Então, ele entende o currículo como um documento de identidade. Por quê? Porque a forma como a gente delineia esse currículo vai definir o sujeito que vai sair formado a partir daquele currículo, né? Então, é um documento de identidade, né? Ele vai interferir na constituição daquele sujeito. Bom, então, depois dessa discussão aí mais conceitual sobre currículo, eu trouxe para vocês um pouco sobre uma linha do tempo da formação. Então, o primeiro curso de biblioteconomia foi criado em 1821, na França. Depois, o segundo curso foi criado em 1887, nos Estados Unidos, então, na Universidade de Colômbia. E aqui eu coloquei a foto do Dewey para vocês, né? Porque ele foi um dos idealizadores desse curso, né? Então, o Dewey também é uma figura que vocês vão ver muito ao longo desse curso, porque ele foi o criador da CDD, a classificação decimal de Dewey, né, que é aí um dos alvos, aí, objeto de estudo de vocês e também muito utilizado ainda nas bibliotecas. Bom, o Dewey, para além da CDD, né, ele tem toda uma questão junto à ALA, que é a American Library Association, tá? Então, é uma pessoa aí que vocês vão ainda ouvir falar ao longo do curso. Depois, o terceiro curso de biblioteconomia é o nosso aqui no Brasil, em 1911, tá? Que é o da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Então, o ensino de biblioteconomia no Brasil vai passar por 7 fases, de acordo com a TANUS. Então, vai ter essa primeira fase, que é o curso da Biblioteca Nacional, que vai ser criado em 1911 e entrar em funcionamento em 1915. Ele vai seguir o modelo francês lá da École des Chartes, então é uma visão da biblioteconomia mais humanista, conservadora, e esse curso da Biblioteca Nacional ele vai ser voltado exclusivamente às necessidades da própria biblioteca. Né? Então, não era um curso voltado assim, para jogar esses profissionais no mercado, não. Então, ele tinha, né, a construção curricular era voltada aos problemas da Biblioteca Nacional, né? Então, a segunda fase, né, ela vai vir mais apoiada no modelo norte-americano, da Universidade de Colômbia, lá do Dewey, de 1887. Vai se estabelecer a segunda escola no Mackenzie, em São Paulo, e ao invés de adotar o modelo humanista conservador francês, vai adotar o modelo tecnicista e pragmático norte-americano. Formação superior. Bom, então a terceira fase vai ser a do primeiro currículo mínimo oficial. Então, o que é um currículo mínimo? É o estabelecimento aí de disciplinas, enfim, de um desenho curricular comum, né, para todos os cursos. Então, era um currículo voltado a uma demanda nacional, buscava essa harmonização entre disciplinas mais técnicas e humanísticas, então uma harmonização entre aquele modelo francês e o norte-americano. Também tinha uma inclusão da documentação como componente curricular, e a gente vai falar um pouco mais da documentação depois, com relação especificamente ao processo de ruptura e cisão, tá?
Quarta fase. Então, o crescimento dos cursos na área, em nível de graduação e pós-graduação, e a proximidade com a ciência da informação também começa. Quinta fase vai ter o segundo currículo mínimo, reformulando aí os programas de ensino, vai ter uma grande crítica a esse currículo, que é o tecnicismo e o generalismo, então vai ter também um aumento dos eventos na área. Sexta fase, então vai ser a fase da LDB, né? A LDB que vai aí flexibilizar o currículo e vai provocar esse abandono das disciplinas obrigatórias. Então, ao invés de ter disciplinas obrigatórias, a gente vai ter competências, habilidades e atitudes que são desejáveis aos futuros bibliotecários delineadas nesse currículo. Então, sugiro que vocês leiam o projeto pedagógico do curso, tá? De Biblioteconomia AD. Se vocês puderem, equipe, colocar o link aí do PPC, né? Que nesse documento, né, ele vai delinear para vocês o que ele espera de vocês, né? Então, ao fim deste curso, se espera que Camila, Ana, Francisco, enfim, tenha este perfil, né? Então, vai fazer tais disciplinas com vistas a trabalhar em tais lugares. Biblioteconomia e Ciência da Informação. A gente já vai falar sobre isso na sequência, que é o quinto tópico, e eu vou fazer essa diferenciação. Pode deixar, Ana, não vou esquecer. Só para manter aqui a linha de raciocínio. Então, Nayara colocou aí para a gente o PPC. Então, ali tem toda a estrutura curricular, tem reflexões teóricas, tá? Que vão mostrar o que se espera de vocês ao final do curso, qual é o perfil desse egresso desse curso. Então, na sexta fase, né, se tenta uma perspectiva humanística, então, sentido sociocultural que ultrapasse o utilitarismo, e há também um deslocamento de paradigma. Então, vai sair o paradigma do documento, do livro, para a informação em múltiplos suportes para além do documento e do livro. Tá? Que é fruto também um pouco do diálogo com a própria ciência da informação. A sétima fase, então, é a fase acadêmico-institucional e vai ter um estreitamento do diálogo entre arquivologia, biblioteconomia e ciência da informação, as três irmãs, as três Marias, aí, segundo Smith, que depois vou retomar com vocês também. Então, dentro das diretrizes curriculares elaboradas aí por pesquisadores do Mercosul, né, então nós temos sete âmbitos aí na biblioteconomia, que seria fundamentos teóricos da biblioteconomia e da ciência da informação. Essa disciplina, por exemplo, seria de fundamentos. Depois, processamento, organização e tratamento da informação. Depois, recursos e serviços de informação. Tecnologia da informação, gestão de unidades de informação. Vocês lembram a questão da administrativa, enfim, né? Vem aqui dentro desse âmbito aqui da gestão. E, por último, a questão da pesquisa. Então, quando a gente fala das fronteiras disciplinares externas e internas, externas, com as ciências sociais aplicadas, ciências humanas e outras ciências, outras visões aí técnico-científicas, e quando a gente fala também das fronteiras disciplinares internas, com arquivologia, museologia, documentação e ciência da informação, como é que elas se relacionam com cada uma dessas 7 áreas, tá? Então, a gente vê dentro de fundamentos teóricos da biblioteconomia e da ciência da informação, né, que há um diálogo com a filosofia, a sociologia, a história e a comunicação. Dentro de processamento, organização e tratamento da informação, com a linguística e a computação. Dentro de recursos e serviços da informação, então, relacionamento com a educação, a sociologia, a administração. Em tecnologias da informação, computação, comunicação, administração, educação e linguística. Gestão de unidades de informação, então, administração e educação, e a pesquisa
vai envolver administração, computação e qualquer área com relação direta ou indireta com a biblioteconomia. Então, aí a gente pode ver um pouco como é que dentro dessa organização, desses tópicos que devem aí compor o currículo do curso de biblioteconomia, como é que eles dialogam com essas fronteiras externas, né? Então, aqui a gente já consegue ver alguns diálogos feitos com as outras áreas. Então, esse é o foco dado aí às fronteiras externas, tá? Quando a gente vai falar sobre as fronteiras internas, tá? A gente vai ter alguns assuntos, né, disciplinas em comum entre as fronteiras externas: biblioteconomia, arquivologia, museologia, documentação e ciência da informação. Quais são esses assuntos? Tá? Construção do conhecimento, estatuto do documento, que a gente vai ver isso bem demarcado, principalmente entre biblioteconomia e arquivologia, o fluxo documental, a questão das instituições, os processos de informação, as tecnologias de informação e a gestão da informação. Então, esses são temas aí, né, que trazem uma visão holística, uma visão aí em comum entre essas fronteiras internas. Chegando na unidade 4, né, que a gente vai tecer relações aí entre as fronteiras internas com a arquivologia e a museologia, mais especificamente. Então, iniciando pela arquivologia, a gente vai ter relações que são intensas e que, ao mesmo tempo, respeitam aí a autonomia e a particularidade de cada uma, tá? Então, ambas aí são bastante antigas, tanto a biblioteconomia quanto a arquivologia estão ligadas ao surgimento dos suportes escritos do conhecimento humano. Elas vão desenvolver técnicas para, em um primeiro momento, visando conservar e guardar documentos, em um segundo momento, para organizá-los de maneira a serem recuperados, e em um terceiro momento, atualmente, né, o objetivo é tornar acessíveis os seus conteúdos. Então, se vocês já viram, já leram O Nome da Rosa, do Umberto Eco, vocês vão ver que o objetivo lá era conservar, era guardar aqueles livros, né, aqueles documentos que eram considerados sagrados, preciosos, ou até, no caso, né, ali o livro maldito seria a Comédia de Aristóteles, se não me engano, né? Então, esse livro aí, pelo entendimento ali do padre bibliotecário, né, Profanos, isso, Antônio, pelo entendimento daquele padre bibliotecário, olha eu dando spoiler, né, para quem não viu, veja, porque é muito bom. Então, viu ou leu, né? Então, o filme também é igualmente interessante, igualmente com a mesma qualidade aí da escrita. Isso, esse também. Então, o que envolve ali, né? Então, está guardando aquele livro, porque aquele livro também pode provocar mudanças na ordem de pensamento vigente, né? Então, conservar e guardar. Não, o objetivo não é difundir, né? Disseminar o acesso democrático, não é isso. Isso vai acontecer só numa perspectiva atual, né? Então, tanto o conceito de biblioteca pública, o conceito de biblioteca como a gente entende atualmente, né? Ele não permaneceu sempre assim, ele já foi bem diferente. A biblioteca era restrita a poucas pessoas, mesmo dentro das ordens religiosas, e o filme mostra isso muito bem, né? O filme, o livro, a história mostra isso muito bem. Tinha restrições, né? Alguns dos religiosos podiam acessar alguns livros e outros não, certo? Depois, então a gente tem nessas duas o foco em técnicas de organização e recuperação com finalidade prática, e essa finalidade prática pode gerar problemas para desenvolver conhecimentos propriamente científicos, e aí o apoio da ciência da informação vai complementar, né, vai trazer essa visão de complementariedade. Bom,
o diálogo ele vai se dar a partir de dois grandes conceitos interligados. O primeiro de documento e o segundo é o de informação, e é sobre eles que a gente vai falar agora. Então, sobre o documento para a biblioteconomia é um conceito desenvolvido a partir da relação com a documentação. Ele está Desculpa, pessoal. Ele está ligado à construção de técnicas e linguagens documentárias visando diferentes objetivos, organização de acervos, mensuração da produção científica, disseminação e mediação da informação. Ele é resultado, né, de uma criação artística ou de pesquisa que objetiva aí a divulgação técnica, científica, humanística e filosófica, e é vinculado ao processo de informação. Deixa eu abrir aqui. Então, o documento para arquivologia, ele vai ter uma dimensão mais ampla, considerando as práticas da área. Ele pode ser, ao mesmo tempo, produzido e recebido por uma instituição pública ou privada, constituindo elemento de prova ou informação, ou produzido e recebido por pessoa física no decorrer de sua existência. Ele é elaborado a partir de atividades jurídicas, né, diferente de criação, enfim, né, artística ou de pesquisa. Ele vai ser elaborado aí a partir de atividades jurídicas ou administrativas, apresentando relações orgânicas entre si, e vai ter um caráter que é institucional, jurídico ou administrativo. E aí, por último, eu deixei aqui a questão de fusionista e preservacionista, né, que compõem essa visão do documento para as duas áreas. Então, da biblioteconomia, atualmente, a gente tem essa visão do documento que é difusionista. Então, esse documento, a gente organiza ele para difundir, né, para o acesso, para a questão de democratização do acesso à informação e ao conhecimento. Dentro da arquivologia, o caráter ele é preservacionista, então visando essa questão de guarda, de memória, né, de ter aí esses registros salvaguardados. Né? Isso não impede, por isso que tem essa baita flecha laranja, isso não impede também que a biblioteconomia também veja no documento um aspecto preservacionista e que a arquivologia veja no documento um aspecto difusionista, mas o caráter principal, né, está aqui delimitado. Já o conceito de informação para a biblioteconomia, ele tem uma dimensão prática e pragmática, ou seja, ele está ligado às ações da biblioteca, então a informação. Então, como ela dinamiza os diversos tipos de documentos para o melhor uso e apropriação pelos sujeitos e usuários, né? Então, ou seja, então envolve a prática. Eu vou ter ali o documento, né, a informação, enfim, e eu vou organizar para que o sujeito acesse. Então, é esse o objetivo, né? Então, organização, apropriação pelo sujeito. Dentro da arquivologia, a gente vai ter uma dimensão que é institucional, jurídica e administrativa em decorrência dos documentos tratados, né? Então, é a organização ali das informações de uma instituição, tá? As informações são orgânicas, ou seja, são produzidas ali naquele âmbito institucional, né? E são registradas durante os trâmites administrativos, o que é aí o fluxo documental. Deixa eu ler o chat. Esses documentos são apenas escritos e os vídeos, áudios, etc. Pois é, quando a gente vai falar agora na sequência sobre a relação com a documentação. A relação da biblioteconomia com a documentação trouxe uma ampliação aí do que se entende por um documento, do que se entende por um suporte de informação, né? Então, se antes, né, antes dessa ruptura, esse choque com a documentação, a biblioteconomia estava muito mais focada no suporte livre, né? E no primeiro congresso lá da ALA, da American Library Association, vai ter um movimento que é de começar a pensar como é que ia se organizar os periódicos, né? Então,
a partir desse movimento de pensar como organizar a informação em outros suportes para além do livro, né, a biblioteconomia vai começar a pensar, não posso ficar restrita, né? Então, se vocês forem ver ali na classificação, né, então nos códigos de classificação, vai ter flâmulas, vai ter fotografia, enfim, né? Mas admito que ainda, né, talvez a Larissa também possa dar esse relato, do âmbito da minha formação, por exemplo, eu estava muito mais focada em material escrito, né, com texto verbal, né, não texto visual, por exemplo. Então, estava focada em livros, em artigos de periódicos, enfim, né, às vezes até um folheto, quando muito, né, mas a organização aí da curricular não dava muita brecha para trabalhar com esses outros suportes, assim, é muito mais focada nos tradicionais. E aí, Larissa? Sim. Oi? Tá me escutando direitinho? Tô A minha escutando. internet aqui deu uma travada. Realmente também eu comecei em 2008, então era assim, bem a leitura de artigos, não tinha, ou era artigo ou livro, a gente não tinha muita opção, não é como hoje, que a gente baixa o livro PDF, não tinha essas opções. E eu lembro, inclusive, que muitos professores ainda usavam retroprojetor, não era nem slide, era uma coisa assim que, se você for olhar essas questões de materiais, a gente ainda tinha a guarda também dos, como é que era o nome das transparências também Das do retroprojetor, exato, as lâmpadas do retroprojetor. Então, hoje slide, como a gente tem, não era algo que tinha em todas as salas, nem na UFG, nem na UNB. Era uma situação de todas as universidades. Será que é muito tempo que a gente formou, Camila? Mas também no vídeo que a gente indicou do que é ciência da informação, né, que a Larissa já até citou aí no chat, o professor vai falar sobre a questão do microfilme, né? Então, essa questão de pensar o suporte para além do livro foi um movimento disruptivo na área, né? Então, a informação dentro da arquivologia, ela vai ter uma dimensão institucional, jurídica e administrativa em decorrência dos documentos tratados. Essa informação vai ser orgânica, então vai ser registrada aí durante os trâmites administrativos, o que envolve o fluxo documental. Deixa eu ver aqui, a biblioteconomia observa também algumas questões sobre o tempo de guarda de documentos e sobre a classificação da informação, exemplo, pública, sigilosa. Então, a biblioteconomia observa características desses itens, né, que ela organiza, que ela faz a guarda, a preservação. Então, às vezes tem itens raros, né? Não é uma questão como a arquivologia tem o tempo de guarda dos documentos, enfim, né? É uma questão mais de uso, né? Então, se tem, se aquele usuário, né, se aquele grupo, aquela comunidade ali, né, de usuários está fazendo uso daquele documento, né, daquele objeto. Se não está fazendo uso, então ele pode sair dessa coleção, né? Pode ser trocado por outro item, com outra biblioteca, enfim. Mas é uma questão do quanto esses itens que estão dentro dessa biblioteca atendem às demandas desses usuários, e não tanto esse livro vai ficar aqui até 2005 e depois ele pode sair, por exemplo, né? Então, é uma questão de demanda. Então, acervo pensado pelo seu público, como coloca aqui a Nayara, né? Então, quando a gente faz o descarte de uma obra que sai muito, né, a gente está indo contra aí, né, o princípio de atender, né, as demandas da nossa comunidade. Certo? Camila, até Oi. faço outra observação, que eles ainda vão passar por essa disciplina e tal, mas Uhum. na época eu trabalhei, fiz estágio no setor do Comult, a parte de referência da biblioteca, eu trabalhei muito com Uhum. Comult.
E aí hoje Uhum, você vê que o Komoot não tem a mesma, não é tão valioso como antigamente, diria, assim, no uhum, sentido de como a gente tem essa praticidade de acesso ao material, uhum, que não era como antes, realmente a gente tinha que tirar xerox do material na biblioteca ali, a gente tinha o livro impresso e tinha que enviar via correio ou fax para outra biblioteca, e aí, de repente, isso acabou assim, não tem mais aquela valia que tinha quando realmente foi criado, né? Como tudo tem mudado. É muito diferente. E falando também, aproveitando, a gente falando de pensar o acervo para o público, agora, e você falando de descarte, agora nas bibliotecas que eu coordeno aqui no estado, a gente está fazendo um processo de descarte. E aí chegou a algumas questões, né? De se esse livro realmente fica, se esse material não fica. E aí você se uhum. questiona justamente isso daí, se porque parece que o livro não tem mais aquela alguns livros, a gente não tem o que falar, literatura, mas ele hoje está tão rápido, tá tão, a atualização é tão rápida que para você manter também na biblioteca, parece que por muito pouco tempo. Então, às vezes, você manter na biblioteca virtual, no repositório também, você ganha mais espaço na biblioteca e atualiza melhor o seu usuário. Então, são coisas que a tecnologia e né, que a guarda desse documento é pensada hoje. As duas colocações que eu Uhum. faço. Obrigada, Larissa. Então, a Larissa fala da prática de comute. Eu acho que eles não têm ainda esse repertório. Larissa, explica para eles enquanto eu vou pegar o controle do ar-condicionado para não morrer aqui. Tá. O Comute, vou até digitar aqui para vocês no chat. Quando vocês jogarem no Google, vai entrar na página do IBIT e é um programa de comutação bibliográfica. Antigamente, a gente não tinha essa questão né, da internet, de você acessar os artigos ou ter livros em todas as bibliotecas. E aí, muitos pesquisadores, alunos, iam na sua biblioteca de origem, por exemplo, exemplificando. Eu ia na biblioteca da UFG, procurava o livro que eu queria ou o artigo que eu queria. E aí eu não encontrava. Então, mas eu descobria que tinha lá numa universidade no sul. Então eu ia lá no setor e falava, olha, eu quero esse texto que tem lá na universidade, na FURGS, que a gente fala, né? URGS, URGS. E aí eu quero esse texto, tá? Eu explicava tudo direitinho, a gente fazia, preenchia o formulário e pagava por isso. E aí a biblioteca entrava em contato com a biblioteca que estava hospedando material e a gente fazia essa troca, muitas vezes por fax ou quando não conseguia por fax, até mesmo por xerox e enviava via correio. Aí quando chegava na biblioteca que a pessoa solicitou, a gente entregava para o solicitante. Era mais ou menos esse o princípio. Mas quando vocês entrarem no site do IBIT, vocês vão entender a lógica toda que funcionou. Quando criado, foi assim, revolucionário, né, para a gente fazer essa troca de informação. Era muito legal essa troca de artigos, de revistas, tudo. E aí hoje a gente já tem essa facilidade maior com a internet, com as revistas estando disponíveis né, eletronicamente e com acesso aberto também, a ciência aberta, tudo, então facilita muito mais. Obrigada, Larissa. Quero retomar aqui o comentário da Viviane sobre os livros de informática, que duram um pouco. Então, a gente tem alguns livros que têm essa característica de se desatualizar muito rapidamente. Por exemplo, os livros da área do direito, então, sai uma nova lei, por exemplo, né? Então, a gente vai ter uma atualização constante, esses livros vão ter uma durabilidade menor aí nas
bibliotecas, né? Então, quando chega um exemplar atualizado, a gente já pode proceder, né? A menos aqueles que têm uma informação talvez de cunho histórico, né? Então, a gente vai avaliar também observando essas diferentes características. É um documento raro? É um documento que tem muito acesso? É um documento que está desatualizado e já veio um atualizado? Então, tem essas diversas visões que a gente tem que ter na hora, por exemplo, de fazer o descarte aí que a Larissa estava comentando. Bom, então, sobre biblioteconomia e museologia, né, que é a próxima relação aí de fronteira interna. Então, a biblioteconomia vai ter o foco nas práticas. Diga, Ana. Sobre esse processo que a Larissa, né, comentou de solicitar a uma outra instituição um documento que não havia ali na biblioteca que ela estava, né? Quando esse documento chegava na biblioteca e ela ia retirar, antes disso, a biblioteca, ela poderia fazer uma cópia e incorporar esse documento ao acervo, já que era um documento que estava faltando, não estava presente na biblioteca, essa obra? Ficou claro? Larissa, ficou. Sim. Bom, pelo menos no período que eu estava trabalhando, não. A cópia era feita só mesmo para a pessoa solicitante, porque tem, como a Nayara falou, a questão dos direitos autorais e tudo que era o que podia ser, né, reproduzido pelo Comut era o que estava dentro do que o IBIT permitia. Então, era só mesmo para a pessoa que estava solicitando, e vice-versa. Até porque era cópia, não era o original, né? Vocês vão ter uma disciplina de desenvolvimento de coleções ou desenvolvimento de acervos, formação e desenvolvimento de coleções, formação e desenvolvimento de acervos. Então, onde vocês vão ver essas diferentes formas de aquisição de materiais para as bibliotecas, as diferentes formas. Vocês vão ver como se faz uma política de desenvolvimento de coleções que vai envolver questões de aquisição, questões de seleção, questões de descarte, desbastamento. Então, aguardem que virá essa conversa, virá aí essas práticas de comute, permuta, enfim, vocês vão ver de forma mais aprofundada nessa disciplina. Bom, então, a biblioteconomia vai ter como foco as práticas de informação e documentação, e a museologia vai ter como foco o artefato. Então, ao longo do seu desenvolvimento, aí a biblioteconomia produziu e continua produzindo um conjunto de técnicas especializadas que dinamizam os processos de informação, geração, produção, organização, mediação, acesso, recuperação, uso, apropriação e outros processos de informação, enquanto a museologia produziu e continua produzindo práticas de cunho cultural e artístico, principalmente pautadas nas ideias de política e mediação cultural. A relação, então, entre as duas áreas. A biblioteconomia ela pode se apropriar das atividades museológicas de política e mediação cultural para o desenvolvimento social e informacional, enquanto a museologia pode utilizar técnicas da biblioteconomia e da documentação para a organização, preservação da memória e dinamização artística cultural. Então, outra questão que é colocada ali, salientada entre as relações entre biblioteconomia e museologia, é que a biblioteconomia faz estudo de usuários e a museologia faz estudo de público. Né? Então, diferente da arquivologia, que vai ter um foco, não vai ter um foco grande nessa dinamização, nessa disseminação desses objetos com os quais ela trabalha, né? A biblioteconomia e a museologia dependem desse público, né? Então precisam estudar esse público que acessa os seus objetos, né? Então trazem aí algumas perspectivas desse estudo dos sujeitos que acessam os seus serviços, que embora tenham nomes diferentes, são muito semelhantes.
Então, biblioteconomia, arquivologia e museologia compõem as Três Marias, né? Essa é uma composição aí, um termo utilizado por Smith. Então, essas Três Marias, elas organizam, preservam e disseminam os registros humanos em diferentes suportes. A união delas vai impulsionar a cultura, a memória e a informação. Então, a gente tem um contexto de uma sociedade que produz registros do conhecimento, produz registros humanos, produz objetos, tá? E esses precisam ser organizados, né, por nós, em conjunto com essas outras áreas, visando a disseminação, o acesso, a preservação e a constituição da memória dessa sociedade. Unidade 5, então, relações com a documentação e a ciência da informação. Então, com a documentação, primeiramente, né? Então, se com a arquivologia, a biblioteconomia e a museologia, as relações são mais pacíficas, biblioteconomia, documentação e ciência da informação vem aí com várias tretas, como dizem os jovens, né? Então, a biblioteconomia e a documentação, por exemplo, o conflito ele é mais geopolítico entre a Europa e os Estados Unidos do que teórico, prático e epistemológico. Então, a teoria, prática e epistemologia da biblioteconomia e da educação, da documentação, são muito semelhantes. A documentação ela vai ser predominante na Europa e a biblioteconomia especializada nos Estados Unidos. São disciplinas aí idênticas, mas tratadas como fenômenos políticos diferentes. Por muito tempo, deixa eu passar aqui, que eu não consigo enxergar nesse, mas consigo enxergar nesse outro que eu abri. Então, por muito tempo, a biblioteconomia foi vista como sinônimo da bibliografia, que foi o princípio da documentação. Então, a documentação e a biblioteconomia ficaram unidas até o final do século XIX, quando o Otley e o La Fontaine, outros grandes nomes aí da nossa área, que produziram a CDU, que é a classificação decimal universal, que também é muito utilizada, inclusive o sistema de bibliotecas da UFG utiliza a CDU para a organização do seu acervo, né? Então, são nomes que vocês ainda vão ouvir falar muito aí no nosso curso. Então, o Otley também tem o Tratado de Documentação, né? Então, são grandes nomes dessa área da documentação. Eles sistematizaram aí, depois, até fins do século XIX, estava unida, biblioteconomia e documentação, e o Otley e o La Fontaine sistematizaram e desenvolveram a documentação enquanto uma disciplina distinta da biblioteconomia. Então, biblioteconomia vai se ocupar de todos os aspectos do tratamento dos livros, enquanto a documentação vai se ocupar em tornar disponível a informação original registrada em artigos de periódicos, folhetos, relatórios, especificações de patentes e outros registros semelhantes. Então, no contato, né, na problematização, nesse movimento de ruptura, de briga, né, a biblioteconomia também vai repensar um pouco dos seus fazeres, dos seus objetivos e vai incorporar elementos da própria documentação que vão ampliar o fazer biblioteconômico a partir do século XX. Bom, chegamos aí na biblioteconomia e na ciência da informação e agora eu vou responder a tua pergunta, Ana. A biblioteconomia, a primeira coisa, assim, importante, né? Muitas vezes a biblioteconomia e a ciência da informação estão sendo vistas como sinônimos, né? Então, a gente precisa pontuar essas diferenças. Então, a biblioteconomia ela é anterior à ciência da informação. As bibliotecas elas existem desde a antiguidade. O primeiro curso de biblioteconomia foi criado em 1821. O termo biblioteconomia é utilizado pela primeira vez em 1839, num livro que, em tradução livre, é Biblioteconomia, Instrução e na Organização, Preservação e Administração de Bibliotecas. Já a ciência da informação, muito mais jovem, vai emergir ali em 1960, nos Estados Unidos, dentro do contexto pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial,
em que se valorizava a informação como elemento estratégico para os governos, né? Aquela questão, informação é poder, principalmente poder no sentido de vantagem em cima de um inimigo, né? Então, havia um boom informacional, né, que vai acontecer dentro desse contexto, e tinha uma preocupação com a produção, comunicação e utilização da informação frente a esse boom e como valor estratégico. Deixa eu ver aqui no meu. Então, biblioteconomia e ciência da informação não formam um único campo de conhecimento, mas têm interesses em comum. Elas não se sobrepõem, elas são complementares. Então, a ciência da informação, né, a questão da origem, até o autor do nosso livro base, ele problematiza um pouco que não se sabe muito bem a questão de origem da ciência da informação, mas um aspecto importante sobre a origem é que ela é ligada a várias outras áreas do conhecimento. Então, ela nasce interdisciplinar. Então, são os primeiros cientistas da informação, né? Eles são de outras áreas, são da biblioteconomia, da documentação, da computação, das ciências humanas, das ciências sociais aplicadas. Então, tem um campo que é formado por sujeitos de diferentes áreas que vão passar a se denominar cientistas da informação. Ela não se propõe a substituir a biblioteconomia, mas como um campo de pesquisa para propor soluções para os problemas de informação. Então, a biblioteconomia seria esse espaço que oferece, né, as questões para que a ciência da informação investigue. Tanto é que a gente tem, isso pode ser questionado, né, mas a gente tem cursos aí de biblioteconomia, mas a gente não tem cursos de pós-graduação atualmente, né? Se eu não me engano, acho que só tem um. Mas alguns cursos que foram criados, primeiramente como cursos de pós-graduação em biblioteconomia, ao longo do tempo trocaram suas nomenclaturas para pós-graduação em ciência da informação. Tá? Então, a ciência da informação seria essa questão mais de pesquisa, e a biblioteconomia essa questão mais voltada para a prática, para o fazer biblioteconômico dentro das bibliotecas e outras unidades de informação. Então, assim como a biblioteconomia, ela vai atuar com informação, documentação, organização, gestão, recursos, serviços e tecnologias da informação. Ela vai lidar com a formação para pesquisa, enquanto a biblioteconomia lida com a formação para a prática profissional. Então, quais são as diferenças? Que foi o que a Ana perguntou. Então, essa distinção ela vai estar localizada basicamente nos espaços de atuação. A biblioteconomia vai se voltar para o fluxo interno ao seu sistema, envolvendo questões de seleção, aquisição, catalogação, classificação, indexação, armazenamento, recuperação e disponibilidade para o uso de itens de informação. Já a ciência da informação vai se preocupar com os fluxos externos, ou seja, criação de informação, deixa eu abrir aqui no meu, e assimilação da informação pelo receptor. Então, basicamente, estão localizados nos espaços, enquanto um é interno à biblioteca, o outro é externo. Sobre a interlocução entre biblioteconomia e ciência da informação no Brasil, né, a gente pode dizer que tem um consenso entre os pesquisadores em buscar soluções para problemas comuns, como organizar, disponibilizar para uso, né, informações pertinentes às necessidades dos usuários. Mas, né, também tem algumas críticas quanto à questão da agregação limitada, ou seja, os debates e as reflexões dentro dos eventos, né, ocorrem aí de forma... Sim, a ciência da informação, né, embora atualmente vocês vão ver que eu passei para vocês 2 artigos de opinião sobre a mudança de nomenclatura do curso da Universidade de São Paulo de biblioteconomia para biblioteconomia e ciência da informação, né?
a gente vai ver aí esse movimento de pensar a nível de pós-graduação e de pesquisa em ciência da informação e não em biblioteconomia. Tá? Então, disse para vocês sobre essa agregação que é limitada, né? Então, os espaços dos eventos são diferentes e não vão convergir os membros de ambas as comunidades. As agências de fomento também tendem a privilegiar a CI em detrimento à biblioteconomia. E a gente não pode esquecer, né, que a ciência da informação também é decorrente do conceito de biblioteconomia especializada. Então, as instituições que constituíram a CI eram ligadas à biblioteconomia em sua maioria. E esse movimento de alteração das nomenclaturas das escolas de biblioteconomia para escolas de ciência da informação, ele é resultante do modelo educacional praticado lá nos Estados Unidos, onde a formação do bibliotecário se dá em nível de pós-graduação. Né? Então, não é um curso de graduação, tu faz qualquer outro curso de graduação e na pós-graduação é que tu vai estudar as questões próprias da biblioteconomia. O que eu ia dizer também nesse sentido para vocês? Dentro da videoaula 4 e 5, lá nos slides também, eu mostro para vocês todo um percurso histórico de transformações aí de algumas unidades que foram aderindo novos nomes, trocando de biblioteconomia para gestão da informação, né? Na própria UFG, né, teve o curso de biblioteconomia e a gestão da informação. Então, alguns programas de pós-graduação em biblioteconomia, primeiramente uns 5, mais ou menos, criados lá há um tempo, que ao passar do tempo foram trocando para programa de pós-graduação em ciência da informação. Então, tá se fechando, né? Com essa última polêmica que deu aí no mês passado, pelo artigo do professor Leonardo Assis, né, que ele vai problematizar essa troca de nomenclatura no curso de São Paulo, e de biblioteconomia para biblioteconomia e ciência da informação, né, que ele vai dizer que é muito mais que um processo semântico, né, um processo também de apagamento do profissional, apagamento dos espaços, né, a gente tem que também observar essas questões aí que envolvem, né, esse contato com a ciência da informação, né, num sentido de que a gente vê um movimento semântico, conceitual, que está aumentando a ciência da informação e diminuindo cada vez mais a biblioteconomia. Deixa eu ver... Tá, aqui já é a parte de avaliações. Deixa eu ver as questões que vocês colocaram. Então, a CI cria a informação e a biblioteconomia disponibiliza? Não necessariamente. Assim, nesse caso, não viria primeiro que a Bíblia. Não, em questão histórica, né? Quem nasce primeiro é a biblioteconomia. A ciência da informação vai derivar, inclusive, da biblioteconomia e de outras áreas pela sua origem interdisciplinar. Né? Então, a ciência da informação vai se interessar pela informação, né? Mas, assim como a biblioteconomia, né? Vai pensar essa organização, enfim, né? O vídeo que está lá, o que é ciência da informação, ele ilustra muito melhor do que eu estou falando agora, né? Inclusive foi uma sugestão da Larissa, agradeço a Larissa, né? Então, a informação dentro da ciência da informação não é que ela seja uma produtora, né? Mas ela atua nesse conceito de recuperação, organização, enfim. Ela vai atuar também nesse sentido como a biblioteconomia, mas para fins diversos, certo? Eu já trabalhei em uma instituição particular e, de novo, essas fronteiras são muito tênues, né? Então fica difícil, às vezes, para a gente compreender onde começa uma, onde termina a outra. E acho que isso também vem pelo caráter interdisciplinar, pelos objetos comuns entre as duas áreas. Viviane, eu já trabalhei em uma instituição particular e tive uma experiência com essa questão de mudança de nome do curso. Quando alteraram o nome, o curso era muito procurado, teve pouca procura.
é uma questão também de identidade profissional, né? Então, quando a gente faz biblioteconomia, né, somos bacharéis em biblioteconomia, somos bibliotecários, né? Agora, a chance da gente visualizar o nosso objeto, visualizar o nosso local de trabalho, né, visualizar é muito maior do que a gente dizer que é cientista da informação, né? Então, fica um objeto que parece nebuloso, digamos. Bom, pessoal, então eu quero dar o espaço para a Débora, que fez uma atividade importante aí para compartilhar com vocês, para retomar alguns aspectos da nossa disciplina. Antes disso, eu quero dizer para vocês que estão disponíveis as atividades, tanto a N1 quanto a N2. A N1 vai ser a produção do texto dissertativo argumentativo, então eu coloquei para vocês ali esse contexto dentro da ciência da informação e da biblioteconomia, que é de tensões, de lutas, de luta por espaço, né, por permanência. Coloquei esses 2 artigos, tanto do professor Leonardo Assis quanto o do Queiroz, tá? Em que eles discutem essa mudança de nomenclatura. O do Queiroz vai retomar um pouco o do Leonardo Assis, tá? E vai trazer uma problematização sobre essas aproximações entre ciência da informação e biblioteconomia. Então, eu quero que vocês dissertem aí sobre essas relações, né, esses embates, e tragam também alguns elementos que vocês aprenderam na disciplina com relação a interdisciplinariedade, tá? Então, tragam conceitos aí, autores que vocês viram ao longo da disciplina. Tá tudo escrito bem direitinho, data de entrega, critérios de avaliação, o que eu espero ali ver, né? Eu, Larissa, Débora, esperamos ver ali nas respostas de vocês, tá? Quanto a N2, então a N1 vocês vão ter até o dia 11/5 às 23h59 para entregar. A N2 vocês vão ter até o dia 10/5 das 13h30 às 23h59 para fazer o questionário em formato de múltipla escolha sobre o conteúdo da disciplina. Tá? Então, vão ser aproximadamente, eu ainda estou fechando, aproximadamente 40 questões para vocês fazerem, tá? Múltipla escolha. Então, creio que, ao contrário, a CI realiza pesquisas através da biblioteconomia. Esse é um campo, como vocês já viram, de muitas lutas e disputas, né? Tem as pessoas que defendem que essa integração ela é muito perigosa, né? Tem várias críticas, e tem pessoas que defendem que a gente preserve, o que eu concordo particularmente, né? Que a gente preserve o caráter de cada uma das áreas, mas que a gente possa produzir esses diálogos interdisciplinares. Existe a possibilidade da biblioteconomia ser substituída pela CI, digo no sentido de extinção de cursos de graduação de biblioteconomia, extinção de cargos para concursos. Eu espero que não, e eu acredito que não, porque essa questão do espaço de atuação, ela é muito determinante. Então, o cientista da informação, ele, apesar de ter um objeto definido que é a informação, ele não tem esse espaço, ele não tem uma legislação profissional. Nós temos uma legislação profissional, né, que nos protege, né, que está ali. A gente tem organização, não só de legislação, mas de organização profissional, os conselhos federais, né, os conselhos regionais, nós temos associações, né. Nós somos uma profissão nós temos uma profissão muito antiga, né? Então eu acho que isso não vai acontecer, embora esse movimento aí de nomenclatura seja importante para a gente pensar aí quais são os limites e as possibilidades dessa integração. Ó, a Nayara está fazendo aí a gentileza de colocar a lei, né? Então, nós temos uma série de leis, depois eu posso até passar para vocês, que nos orientam, né? Então, nós temos um código de ética e deontologia, certo? Nós temos uma lei que prevê
que toda biblioteca que toda escola deve ter uma biblioteca com bibliotecário, que é a 12.244 de 2010, que foi atualizada pela 14.837 de 2024. Né? Então, nós temos aí um aparato muito grande em torno da nossa área. Né? Mas a gente tem que ter cuidado com esses, como diz aí o professor Leonardo Assis, com esses modismos aí, né, de novas nomenclaturas, enfim, né, que vão acabar trazendo um apagamento, né, para a nossa área que é já tão tradicional, né, tão antiga e merece espaço, né, espaço, valorização, enfim. Larissa acabou de responder, né, que vai ser no sábado. Então, aqui, ó, a N2 vai abrir às 13h30 do dia 10/5 e vai fechar às 23h59, certo? Débora, então aqui estão as referências dessa apresentação. Vou chamar a Débora para entrar aqui comigo para fazer o jogo.